Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Ciência e Fé. Argumentos para a essência de Deus. Já ouviram falar? Alguns deles até se baseiam em factos científicos. No episódio de hoje, vamos focar-nos precisamente neste tema. Em particular, vamos olhar para o Kalam, um argumento antigo, mas que tem ganho muita relevância nos últimos tempos, graças, principalmente, às recentes descobertas no ramo da cosmologia. Aproveito para lembrar que se a relação da fé com a ciência é algo que vos interessa, não se esqueçam de subscrever ao nosso canal nas plataformas habituais. Subscrever, por gosto e partilhar, são tudo formas de nos ajudarem a divulgar e a continuar este podcast. Mas vamos a isto. Ora, muito bem-vindos ao nosso Café Ciência e Fé. Espero que tenham gostado da nossa introdução. Eu sou o Gonçalo Andrade e aqui comigo hoje tenho o Bernardo Mota. Olá, Bernardo. Olá. Então, hoje vamos falar deste tema, se Deus existe, não é? E em particular vamos falar de um tipo de argumento que são os argumentos de base científica. Que são argumentos, como podemos ver, existem diferentes tipos de argumentos para a existência de Deus. E os argumentos de base científica, em particular, são muito interessantes porque pegam em coisas que nós aprendemos da ciência, da física e da matemática e das outras ciências, e usam esses dados para argumentar que Deus existe. Não são provas no sentido matemático, não é? Mas ajudam-nos a caminhar nessa direção. Eu acho, Gonçalo, que este tema é especialmente interessante para quem nos ouve, porque hoje em dia ouve-se com muita frequência esta ideia de que é impossível saber se Deus existe, ou também ouve-se muitas vezes a ideia de que a existência de Deus é incompatível com a ciência ou que não há boas razões para acreditar nisso. No entanto, a literatura especializada não tem parado de crescer, com obras filosóficas, científicas e filosófico-científicas a propor a cada ano que passa cada vez mais argumentos para a existência de Deus. E portanto achámos que faria sentido partilhar com os nossos ouvintes alguns desses argumentos. Uma coisa que eu aqui sempre achei um bocado estranho, não sei o que é que achas do teu lado também, foi algumas pessoas que eu ouvia dizer que por causa do conhecimento científico que tinham deixado de acreditar em Deus. Isto para mim sempre foi uma visão um bocado estranha, porque nunca nada daquilo que eu aprendi ao longo do tempo me pareceu contradizer de alguma forma a visão que eu tinha de Deus. Muito pelo contrário, as coisas sempre se complementaram bastante bem. Não entendia esta coisa que algumas pessoas diziam. E, portanto, não me chocou quando começámos... foi na altura em que nós nos conhecemos também, começámos a ver este tipo de interface entre a ciência e a fé. Não me chocou nada que existissem argumentos para a existência de Deus que partissem do conhecimento científico que nós tínhamos. Até me pareceu uma coisa bastante harmónica, por assim dizer, não é? Uma coisa que me pareceu que fazia bastante sentido. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que nós gostávamos de trazer aqui precisamente para os nossos ouvintes alguns argumentos recentes e como eles se apoiam em bons argumentos filosóficos, mas também em dados científicos, e desmontam um bocado essa ideia de que a ciência está a tornar a tese de Deus mais improvável. É o contrário. Na minha experiência é precisamente a oposta. E às vezes isto pode até ter aqui um efeito um bocado perverso, que é se alguém ouve essas ideias da opinião popular, não é? De que a ciência está contra a existência de Deus, isto pode até gerar alguns anticorpos contra a ciência a cristãos ou a outros teístas bem intencionados, e nós não queremos que isso aconteça. A última coisa que queremos é que um cristão esteja contra a ciência bem entendida, e não quando a ciência vem a reboque de uma propaganda ateísta. Exato, isto é um problema de lado a lado, não é? Porque, no fundo, como dizia São João Paulo II, a ciência e a fé são como as duas asas de uma águia, não é? Portanto, são as duas necessárias e complementam-se. E se nós pensarmos, há muitos riscos em termos de uma ciência sem a fé, não é? Porque acaba por perder o lado
pode perder o lado ético, não é? Com mais facilidade do que se tiver este background para suportar. Mas exato, como estavas a dizer, também há o risco de cristãos bem intencionados rejeitarem a ciência por acharem que está em conflito com a fé. Ou terem uma desconfiança constante em relação à ciência. Eu acho que isso é altamente nocivo. Que não é... Exato, é altamente nocivo e é péssimo para a sociedade. E nós iremos ver isso num outro episódio, e vamos também ver como a ciência moderna surgiu na Idade Média e como ela resulta de um pensamento cristão, e portanto seria altamente triste, não é? Irónico, no mau sentido, que agora no século XXI os cristãos se tornassem adversários da ciência. Portanto, achamos que é muito importante, exato. Não só para perceber se Deus existe ou não e que argumentos é que há para a existência de Deus, mas sobretudo num grande contexto de que esta harmonização da ciência com o cristianismo é perfeitamente natural, não é só necessária. Ela é perfeitamente natural porque foi assim que a ciência moderna surgiu, nesse contexto da teologia cristã. Eu acho que um dos pontos importantes, também, para além de saber se Deus existe ou não, que como tu dizes há pouco é o ponto de partida, é também perceber de que Deus é que estamos a falar. Porque infelizmente muita gente vê Deus como um senhor velhinho, algures nos céus. Eu acho que isto não é de toda a forma como um cristão com uma boa formação intelectual deve imaginar Deus, certo? Exato, e isso é um daqueles pontos interessantes que eu estava a falar no início. Talvez por isso é que haja aquela situação que eu estava a descrever de pessoas que dizem que por causa do conhecimento científico deixaram de acreditar em Deus. Certo. É normal que se a visão que nós temos de Deus seja um senhor velhinho algures de barbas, algures nas nuvens, que quando estudamos ciência que percamos a fé, não é? A fé claro. Nesse Deus claro. no qual eu também não tenho fé, não é? Porque não é uma coisa que me choque. Mas quando temos uma das coisas boas destes argumentos é que, além de fortalecerem a nossa fé, assumindo que isso é uma coisa boa, não é? Claro. Eu acho que é, nos ajudam a compreender melhor este Deus em que nós acreditamos, não é? Ajuda a de certa forma, purgar um bocadinho o nosso conceito de Deus de coisas que possam não ser corretas. É claro que nem tudo aquilo que nós sabemos de Deus pode ser deduzido a partir daqui, mas ajuda-nos a clarificar esse conceito. Sim, e a estabelecer balizas. Se o Deus criador no qual acreditam os cristãos realmente existe, se ele é a explicação para tudo o que existe, não é de estranhar que Deus seja uma entidade sui generis, não é? Nós não deveríamos esperar que Deus fosse uma outra coisa existente comparada com outras coisas que também existem, não é? Se ele próprio fundamenta a existência de tudo, não é? É de esperar que seja uma entidade bastante especial, não é? E não seja fácil também para nós perceber completamente quem Deus é, não é? Podemos procurar perceber alguns atributos de Deus, mas naturalmente não é de esperar que nós possamos compreender completamente o que é esse ser que explica tudo o que existe, não é? Bom, aqui e introduzir um bocadinho um tema um pouco mais ou menos paralelo, que é a questão de que tipo de realidades é que existem. Nós já falámos um bocadinho disto no último episódio, mas achei que era interessante pegar um bocadinho por aqui no início deste nosso episódio, que é a questão, hoje em dia existe alguma, por causa do sucesso da ciência, existe às vezes a tendência de se querer reduzir o conhecimento àquilo que é o conhecimento científico e àquilo que é a realidade que a ciência estuda, que é a realidade material, a realidade física. E acaba por se ignorar um bocadinho outros tipos de conhecimento que nós temos, mas que por facto de não serem científicos, às vezes se deixam um bocadinho de parte, mas que não faz sentido deixarmos de parte, não é? E um deles, e digo que não faz sentido deixarmos de parte, porque a ciência muitas vezes assenta neles, é, por exemplo, o conhecimento matemático. E o conhecimento matemático, se nós pensarmos naquilo que é o método científico, não é? O conhecimento matemático não é ciência, porque o conhecimento matemático não está assenta em experiência, é uma coisa completamente abstrata e imaterial, não é redutível à matéria. Nós podemos usar a matéria para nos ajudar a extrair os conceitos abstratos,
Mas o conhecimento matemático em si não é material, não é relativo à É uma matéria. ferramenta mental. É uma ferramenta mental que parece ser de uma natureza muito distinta do universo que nós estudamos e observamos na Exato, ciência, não é? exato. Mas tem uma existência, e nós penso que falámos disso no último episódio. Mas porquê é que eu estou a ir buscar isto? Porque, por exemplo, se nós virmos a conversa do William Lane Craig com o Roger Penrose, o William Lane Craig, para quem não conhece, é um apologeta cristão norte-americano que basta procurar no YouTube e encontram-se imensos vídeos dele. Mas ele tem uma conversa com o Roger Penrose, que foi o Prémio Nobel da Física muito recentemente. Essa conversa é excelente. É uma conversa excelente que é muito fácil encontrar no YouTube. Basta procurar Roger Penrose e William Lane Craig e vão encontrar esta conversa recente. Depois vamos também disponibilizar o link. Exato. Mas o Penrose ele não é cristão. Mas ele também sente esta noção de que as realidades matemáticas têm uma existência e não é material. E por causa disso ele tem uma perspectiva que hoje em dia é muito interessante do ponto de vista de um cientista e não cristão em particular, que é esta ideia de que existem três níveis da realidade. Existe o nível físico, que é aquele que nós estudamos com a ciência, o material. Existe o abstrato, que é, por exemplo, sim, da matemática, por exemplo, e da lógica, o sítio onde estão estes conceitos abstratos, que existem mesmo e que penso que nesta conversa eles provavelmente tocam neste assunto. Porque é que nós sabemos que estas coisas existem? Sim. Porque não vale a pena irmos nesse detalhe agora, mas sabemos que elas existem. Sim, porque e depois porque dessas distinções, não é? Exato. E existe depois um nível, que é o nível mental, que é onde está a nossa consciência, que tem que fazer uma ponte entre os dois. Porque nós sabemos, toda a gente sabe, não é? Nós olhamos para o nosso corpo e nós sabemos que nós somos físicos, não é? Nós temos uma realidade material. Mas também somos capazes de aceder a este domínio abstrato. E como temos uma parte material e somos capazes de aceder à parte imaterial, significa que existe aqui uma realidade no meio que faz a ponte entre as duas. Que é a mente, não é? Que é a mente. Mas como é que conseguimos explicar a interação, não é, entre esses três domínios, entre o domínio físico, o domínio da mente e o domínio abstrato, não é? Parece que a mente faz um bocado a ponte entre os dois, não é? Mas como é que nós conseguimos explicar que estas três áreas, que aparentemente são tão diferentes, não é? Como é que elas interagem entre si? Nós, por exemplo, quando tomamos uma decisão, não é? Por exemplo, se somos fumadores e decidimos parar de fumar, não é? Há uma decisão que nós tomamos ao nível da nossa mente que depois tem um impacto no nosso corpo, um impacto físico, não é? Na nossa saúde, especificamente, não é? E quando fazemos ciência, como tu dizias, não é? Estamos a usar... Então, com a ciência, estamos a usar as três áreas em conjunto, não é? A nossa mente está a usar a matemática e conceitos abstratos para procurar compreender o mundo físico. Aí usamos as três, não é? Quando fazemos ciência. Exato. Eu aqui acho que pronto, os detalhes desta interação nós podemos deixar para um episódio futuro em que vamos falar em particular da filosofia da mente e como é que estas coisas funcionam. Mas a minha ideia aqui era um bocadinho mostrar, antes de partirmos para os detalhes dos argumentos para a existência de Deus, mostrar que existem pessoas, até que não são cristãs, certo, e que reconhecem, não são cristãs e têm uma formação científica muito aprofundada, do melhor que é. como é o caso do prémio, como é o caso de um prémio Nobel da Física, exato, não é? E que reconhecem a existência destas realidades que estão para além do material. Podem não concordar em todos os detalhes connosco, mas reconhecem que elas existem, não é? Portanto, o Roger Penrose, no fundo, Gonçalo, ele é um platonista, ou se quisermos dizer, é um neoplatonista, não é? Tal como o Platão, ele defende que existe um mundo das ideias, ou um mundo de conceitos abstratos ou matemáticos, sem ser cristão, não é? E acho que é interessante recuperar outra vez as razões para essa perspectiva, não é? Porque parece quase que só há duas opções, não é? Ou somos teístas, não é? E dizemos que Deus existe, ou então somos materialistas, dizemos que só há matéria, não é? Mas há aqui grandes pensadores, grandes cabeças, que por um lado não aceitam que Deus exista, como o Penrose, mas que acham que a realidade está mesmo repartida entre estes domínios distintos. E é interessante trazer para cima da mesa essa perspectiva. Sim, parece-me que sim. Eu não sei se ele seria platonista em todos os detalhes, mas esta visão geral que ele
pelo menos mostra Sim. nos vídeos que temos, e em particular aqueles que eu tenho visto, em que ele fala destes assuntos, parece-me que ele está bastante alinhado Sim, com os contornos gerais com o da teoria, platonismo. Sim, teoria sim, com os platónica. contornos Sim. gerais, pelo menos. Pronto, não sei se concordo em todos os detalhes, mas pelo menos com os contornos gerais. Posto isto, argumentos para a existência de Deus, que é o tema principal aqui do nosso, do nosso episódio. Existem argumentos de vários tipos e nós, uma das coisas que nós queríamos ver com este podcast era ter episódios assim mais detalhados em cada um deles, por exemplo. E alguns deles merecem mais do que um episódio, como é o caso do Kalam, que é aquele que nós vamos ver hoje. Mas existem argumentos de vários tipos. Existem argumentos mais filosóficos, como são os argumentos de São Tomás. Para mim, por exemplo, esses são aqueles que eu mais gosto. Não são necessariamente os mais simples de explicar, mas são aqueles que eu acho mais graça. Porque permitem chegar a mais coisas. Existem os argumentos de base científica, que é, por exemplo, o argumento do Kalam, que vamos ver hoje, e o argumento do fine-tuning, que vamos ver na segunda parte deste episódio. E existem outros tipos outros tipos de argumentos, como são os argumentos subjetivos, que não são bem argumentos no sentido em que não servem tanto para argumentar com outras pessoas. São coisas que nós... eu acho que não servem para convencer alguém que não está ainda convencido, certo, mas servem para nos reforçar a nós, portanto fazem parte da nossa experiência pessoal. Sim, depois são de nós... experiências interiores Sim. e subjetivas, não é? Que por vezes são muito difíceis de comunicar a terceiros, não é? Mas certamente que quem nos ouve e acredita em Deus consegue identificar-se com estas experiências subjetivas, não é? Ou podem ser tipo emotivo, podem ser tipo estético, às vezes uma reação forte a uma obra de arte, por exemplo, podem ser, em casos mais raros, podem ser experiências vividas, experiências místicas, por exemplo, ou sobrenaturais. Noutro tipo de pessoas podem ser argumentos para a existência de Deus que vêm ou que surgem por motivos relacionais, ou seja, surgem da relação com outras pessoas. Conhecer alguém que é muito marcante na minha vida, por exemplo, ou um familiar, um amigo que me marcou muito e que de alguma forma pode se tornar para mim um sinal indireto de Deus existe, por exemplo. Ou seja, são experiências do sujeito que são muito fortes para quem as vive, não é? Mas que também têm a desvantagem de que não são muito úteis quando é preciso estabelecer argumentos objetivos, não é? Comuns a todos os sujeitos. Essas experiências interiores são mais complicadas de comunicar. Exato. Só mesmo alguém que já teve experiências semelhantes é que se pode identificar com argumentos de tipo subjetivo. Exato, e aqui não queríamos ir muito por aí, lá está, porque como não são coisas objetivas, não são coisas fáceis de comunicar, são coisas mais pessoais, acaba por não ser muito útil neste contexto, não é? Mas existem, pronto. E depois, dentro dos objetivos, temos vários tipos também. Temos os tipos a priori, como é o caso do argumento ontológico, e temos os argumentos a posteriori que se podem basear ou em ciência ou em filosofia, mas ou tentam ambas. ser... Assim, ou em ambas. Exato. Porque quando se baseia em ciência, isso é um ponto importante aqui. A ciência dá as bases, mas depois, quando vamos argumentar para a existência de Deus com base em ciência, já não estamos a fazer ciência. Estamos a fazer filosofia. Estamos a entrar no campo da filosofia. Mas aqui é um ponto interessante, porque as pessoas que dizem que, com base na ciência, deixaram de acreditar em Deus, também estão a fazer extrapolações filosóficas, certo, com base nos dados científicos. Sim. Podem estar Podem estar a argumentar mal, não é? Filosoficamente. Exato. Estão a fazer filosofia quando dizem que... Estão a fazer filosofia. Certo, que Deus não existe, com base na ciência, estão a fazer filosofia. Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Uma pessoa que pega, por exemplo, no evolucionismo e diz que como tenho bons argumentos científicos para dizer que as espécies não surgiram de repente e que foram uma evolução ao longo de milhões de anos e por causa disso Deus não existe, certo. Este último passo não é científico. Certo. Não é científico. No fundo, o pior filósofo é aquele que não se dá conta que está a fazer filosofia, não é? É preciso ter cuidado com isso. Mas eu gostava de voltar aqui à tua distinção dos argumentos a priori e a posteriori, não é? No fundo, se eu bem me recordo, tentar aqui fazer uma definição que não seja muito imprecisa, mas os argumentos a priori procuram mostrar que Deus existe pelo próprio conceito de Deus. Ou seja, é um argumento
que parte da definição de Deus como o maior ser que se pode supor, estes argumentos que montam ao Santo Anselmo de Cantuária, e depois há os argumentos a posteriori que argumentam que Deus existe com base em observações, com base em olhar para a realidade que nos rodeia e a partir daí de ser argumentos para a existência de Deus. Portanto, essa é que é a diferença. Não é? A priori são argumentos que são mais intelectuais, não é? que não se baseiam em observações, e a posteriori são argumentos que se fazem depois de observar. Não é? Acho que é capaz de ser uma boa forma de os distinguirmos. Mas nós vamos falar aqui hoje sobre um argumento a posteriori muito conhecido, que é o argumento Calame. Exato. E já agora só que uma coisinha, nós estamos a falar de vários argumentos, mas não sei quanto a ti, mas do meu lado o facto de nós falarmos sobre eles não significa que nós concordemos com todos. Sim. Por exemplo, para Claro. mim é muito mais difícil compreender e concordar com o argumento ontológico a priori de Santo Anselmo do que, por exemplo, com estes que vamos falar hoje, ou com os argumentos de São Tomás, por exemplo, que são argumentos a posteriori e também se baseiam nas observações. Ou seja, nós podemos falar dele e tentar compreendê-lo, mas o facto de serem argumentos para a essência de Deus e nós acreditarmos em Deus não significa que nós tenhamos que concordar com todos Sim, os ou pior ainda, como se nós, por sermos cristãos, tivéssemos uma certa obrigação intelectual de defender todo e qualquer argumento para a essência de Deus, mesmo que fosse mau. Não, nós aqui não vamos fazer isso. E mais do que isso, eu acho que há aqui uma perspectiva sempre interessante e que é a seguinte. Mesmo os argumentos a posteriori, que são demonstrativos, não é? Que nós acreditamos que demonstram que Deus existe, quaisquer argumentos partem de premissas, partem de pontos de partida. E por isso, quem nos ouve e que quiser manter intacto o seu ateísmo, pode ficar descansado, porque, ou pelo menos pode ficar semi-descansado, porque é sempre possível discordar de um argumento negando as premissas. Não é? Quer dizer, há duas formas de discordar de um argumento. Ou encontramos um erro no argumento, não é? Que se chama uma falácia, não é? Quando o argumento está mal montado e tem um erro silogístico, como se diz na gíria, tem um erro técnico de argumentação, então isso é uma falácia e é fácil desmontá-la. Mas quando o argumento é logicamente sólido, mesmo assim, a pessoa pode discordar da conclusão, pode sempre dizer, eu não concordo com os teus pontos de partida, eu não concordo com as premissas. Como nós vamos ver, não é? Em alguns destes argumentos, não concordar com as premissas pode ser um preço muito alto a pagar, ao ponto de ser melhor aceitar que Deus existe do que pagar esse preço. Mas é sempre possível discordar de um argumento destes, ou apontando um erro no argumento, ou então discordando das premissas. Exato. Pronto, e depois existe aqui um último tipo de argumento, que é o argumento de aval epistémico, que eu também tenho alguma dificuldade em compreender ainda. Portanto, isto pode ser tema para próximos episódios e estudamos isto com mais detalhe e tentamos explicar depois na altura. Mas no fundo é um argumento muito defendido por um filósofo que é o Platinga. E por outros, mas ele é assim um dos mais... Ele foi o pioneiro desse conceito. Sim, que no fundo diz que acreditar em Deus é uma crença básica justificada. Um bocadinho como nós acreditarmos que existem outras mentes além da nossa. Pronto, eu não sei até que ponto é que isto pode ser assim, mas pronto, mas ele tem muito trabalho nesta área e eu não li, portanto não eu acho que faz muito bem em referir esses argumentos da aval epistémico, Gonçalo, porque eles têm gerado um debate académico bastante grande e, portanto, também não referir esse tipo de argumento seria injusto. E há mérito da parte do Plantinga, desse filósofo norte-americano, há mérito em, no fundo, procurar defender o conceito de que nem sequer são precisos argumentos filosóficos, não é? Ou seja, a pessoa que acredita em Deus está perfeitamente justificada nessa crença e é um conceito muito inovador em filosofia, tem o seu mérito, mas eu também concordo, eu também estou contigo, eu também nunca estudei ao fundo esses argumentos para saber se funcionam ou não, e nós vamos dedicar mais tempo a outro tipo de argumentos, e em especial nesta primeira parte vamos concentrar-nos neste argumento de tipo demonstrativo, que é o argumento Calame. Exato. O argumento cosmológico Calame. Se eu for... Sim, exato. Porque o que eu penso é que ele diz que é uma crença básica justificada, mas o que eu penso é, se eu não acreditar em Deus, eu posso dizer, ok, eu não tenho essa crença. E depois... Pois, e então, depois? No fundo, o que esse parece ser apenas um argumento puramente defensivo, não é? É um argumento defensivo, é um argumento que não permite, de forma objetiva, dizer que Deus existe, não é? Apenas permite defender quem já acredita que Deus existe, não é? Se esses argumentos funcionarem, se o Plantinga tiver razão,
e esses argumentos funcionarem, o que isso oferece é aos teístas, oferece o conforto de não terem que apresentar argumentos, se quisermos. Exato. Mas isso também, pelo menos eu falo de forma pessoal, não acho muito entusiasmante. Isso não me... Vejo o valor intelectual da coisa, se funcionar, mas sinceramente acho mais motivante procurar argumentos objetivos, que toda a gente de boa vontade possa estudar e aceitar e chegar à conclusão que Deus existe de forma demonstrativa. Exato, eu gostava de compreender melhor, mas não quero estar a não dar crédito suficiente sem ter lido, mas é o que me parece. Parece-me ser assim uma primeira crítica do ponto de vista de quem não, concordo contigo. Quem não estudou o assunto com a profundidade suficiente. E eu espero que quem nos está a ouvir que tenha grande admiração pelo trabalho do Alvin Plantinga. Não acho que estamos aqui a voltar à consideração ao Plantinga. Aliás, nós prometemos, numa outra oportunidade, aprofundar esses argumentos. Exato, estudarei isto com mais detalhe e com justiça, porque realmente, como eu referi, é um argumento muito discutido no mundo académico. Eu queria, antes de começarmos aqui no nosso tema central, que é o argumento de Kalam, eu queria só referir um aspecto que me parece importante não esquecer. Para os católicos que nos ouvem, e em Portugal provavelmente temos aqui ouvintes católicos, quando nós dizemos que a existência de Deus faz parte do catolicismo, ela não faz parte como artigo de fé. Eu acho que é interessante dizer isso. Ou seja, para os católicos, a existência de Deus não é um artigo de fé. Faz parte daquilo que se chama os preâmbulos da fé, ou o prelúdio à própria fé. Ao ponto que a própria Igreja define e ensina, em especial no Concílio Vaticano I existe uma passagem que o diz de forma literal, que a existência de Deus é algo que pode ser demonstrado com base na razão e nos dados observáveis, com base na realidade que nos rodeia, e que é possível saber que Deus existe com certeza. Portanto, fica aqui uma mensagem para os católicos que nos ouvem. Eu também não sabia isto, fiquei surpreendido quando aqui há uns anos descobri que para a Igreja Católica a existência de Deus é demonstrável. E daí também depois explica a longa tradição filosófica por parte dos católicos de apresentar variedíssimos argumentos para a existência de Deus. Não é apenas São Tomás de Aquino, há toda uma tradição enorme. Não é? Aliás, o próprio Anselmo de Cantuária, que falámos há pouco, está nessa tradição, na tradição de que é possível mostrar que Deus existe com certeza e que, portanto, para um católico a existência de Deus não é um artigo de fé, é algo que pertence à esfera da razão humana, do conhecimento humano. Exato. Portanto, aquela crítica que às vezes faz, tu acreditas em Deus porque diz na Bíblia. Não é porque diz na Bíblia. Não é porque diz na Bíblia. Mas pronto. Argumento cosmológico Kalam. Argumento cosmológico Kalam. O Kalam aqui é um argumento já antigo, não é? Antigo, mas que ganhou mais força recentemente com base nas descobertas científicas que foram feitas ao longo do especialmente do o Big Bang, é? A teoria do Big Bang, especialmente a teoria do Big Bang. Mas é um argumento bastante simples do ponto de vista filosófico, na sua estrutura, mas a complexidade e a riqueza deste argumento está não tanto na parte filosófica, que lá está, que é simples, mas mais na parte da defesa das premissas. Certo. Porque é aí que entram as nuances, é aí que entra o conhecimento científico de ponta, é aí que entram os possíveis... a defesa e a refutação do argumento está essencialmente aí. Porque o que diz é uma coisa muito simples. Portanto, existem aqui várias formulações que nós podemos fazer, mas uma das mais simples é que ou o universo começou a existir, ou então ele existe desde sempre. São as duas hipóteses que nós temos. Sim, são duas hipóteses. Só existem estas duas hipóteses. O universo é eterno, ou então teve um começo no tempo. Não é? Eu até acho que nós devíamos dizer uma coisa, Gonçalo, para quem nos está a ouvir, que a palavra universo pode ser trocada por multiverso, não tem problema nenhum. Ou seja, se nós imaginarmos que há um multiverso, se nós acharmos que isso poderá ser verdadeiro, que possa haver mais do que um universo, continua a ser verdade, não é? Esse multiverso ou é eterno, ou então teve um começo no tempo. Não é? E, no fundo, este argumento de Kalam pode ser aplicado quer ao universo, quer ao multiverso. O argumento de Kalam funciona qualquer que seja a nossa convicção acerca do número de universos. Exato. E é importante aqui dizer que quando nós dizemos universo no contexto do argumento de Kalam, estamos a referir-nos ao conjunto de toda a matéria e energia, certo. Tudo aquilo que realidade física. Tudo aquilo que nós vemos, a realidade física, não é?
estamos a referir-nos a isso, e estas distinções são importantes depois quando formos ver os detalhes das premissas e onde é que se pode pôr o argumento em dúvida. Isto são distinções importantes, mas sim, quando dizemos universo neste argumento, corresponde a toda a realidade física que existe. Então, no fundo, nós temos neste argumento, então, Gonçalo, temos duas premissas, não é? Temos uma premissa filosófica, ou mais filosófica, e uma premissa científica, ou pelo menos mais científica, se quisermos. E o argumento Sim, pode então, ser... Tu queres dizer qual é o argumento para... Ou pelo menos uma sim, uma das possíveis formulações, não é? Porque há várias. exato. Portanto, basicamente é assim: se o universo começou a existir, então isso deveu-se a algo diferente dele mesmo. E isto é a premissa filosófica, Sim. como estavas a dizer. E nós podemos pensar que isto faz sentido, não é? Porque se o universo começou a existir, ele não pode ser causa dele próprio. Exatamente. Porque para ele ser causa dele próprio, ele tinha que existir antes de começar a existir. E portanto, isso era uma contradição. E portanto, no fundo, nós podemos defender, Gonçalo, essa premissa número 1, negando-a, porque ao negarmos a premissa 1 chegamos a uma contradição, não é? Se nós negarmos a premissa 1, vamos entrar em contradição, e portanto sabemos que a premissa 1 tem que ser verdadeira desta forma indireta, que é também chamada por vezes uma redução ao absurdo, e que seria mais ou menos assim, como tu disseste, sim. Se o universo começou a existir devido a si mesmo, então ele já existia antes de começar a existir, o que é absurdo. Exato. E portanto não teria começado a existir. Portanto, qualquer coisa que começa a existir tem que ser explicada por outra coisa que já existia, certo? Que está fora de si. Sim, algo extinto. Depois há a premissa científica, que é o universo começou a existir, e se calhar não vamos entrar já na defesa desta premissa, vamos só para ter isto assim mais claro, não é? E portanto, se ele começou a existir, logo o universo começou a existir devido a algo que é diferente dele mesmo. E como tínhamos falado no início, se o universo se refere a tudo aquilo que é matéria e energia, tudo aquilo que matéria e energia, algo fora dessa matéria e energia tem que ser algo é a causa do universo. A causa do universo tem que ser algo imaterial, não é? E tem que ser algo com muito poder para muito especiais, para colocar. Não é? Sim, mas eu antes de tirar as propriedades, eu gostava só de frisar aqui um ponto, que ainda há bocadinho estávamos a falar nele, mas só para ficar muito claro. O argumento de Kalam é um silogismo válido. Ele, aliás, pertence à categoria dos silogismos modus ponens, para os que nos ouvem e que sabem algo de lógica. Ou seja, este silogismo obedece às regras lógicas dos silogismos, ou seja, não contém falácia. Como é que podemos evitar o argumento de Kalam? Podemos negar as premissas. Podemos negar a premissa 1, mas como vimos entramos em contradição, e por isso a larga maioria das pessoas ataca a premissa 2. Não é? O universo começou a existir. Mas sem dúvida que se o argumento for válido, chegamos a uma causa do universo que é distinta do universo. E como tu dizias, Gonçalo, é interessante nós vermos que propriedades é que essa causa do universo poderá ter. E o próprio Craig, ele propõe, o Craig é um dos grandes defensores contemporâneos do argumento de Kalam, é interessante ver como é que o Craig analisa, em função da conclusão, não é? Que o universo tem uma causa distinta dele próprio, como é que o Craig chega aos atributos dessa causa. No fundo, uma das coisas que ele diz é que se o princípio do tempo coincide com este momento do Big Bang, também chamado de singularidade, com o princípio do universo no Big Bang, então a causa do universo é atemporal, ou seja, é uma causa que existe fora do tempo. Como estavas a referir, Exato. Se tudo o que existe é matéria e energia, então a causa, sendo distinta de algo material e energético, é algo que existe fora do tempo, mas fora entre aspas, não é? Não estamos a falar aqui de posição espacial, não é? Estamos a dizer que é algo que não tem uma existência temporal. Existe numa espécie de tempo indiferenciado, ou numa realidade que nem sequer tem tempo. E o que é interessante ver é que em qualquer dos casos, não é? Mesmo se essa causa existir fora do tempo, é uma causa completamente atemporal, ou se essa causa existir numa espécie de tempo que não passa, num tempo congelado, se quisermos, não é? Em qualquer dos casos, há aqui um atributo interessante, diz o Craig, é que então a causa do universo é imutável, que curiosamente é um dos atributos clássicos que os teístas atribuem desde a Idade Média, pelo menos ou mais, que atribuem a Deus, não é? Como um ente que não muda.
Deus não muda, Deus é imutável. Exato. Portanto, nós aqui temos uma série de características que podemos tirar para esta causa. Não significa que a causa seja Deus, não é? Mas... Sim, ainda não estamos a chamar a isto Deus, não é? Ainda não estamos a chamar a isto Deus. Quando olhamos para as características desta causa do universo, nesta visão inicial que apresentámos, é muito próximo da visão que clássico, que aquilo que se chama que o teísmo clássico tem de Deus, não é? Portanto, este ser imaterial, fora do tempo, fora do espaço, omnipotente, fora do espaço. Já agora, porquê omnipotente, Gonçalo? É interessante também ver a explicação que neste caso o Craig dá para ele considerar esta causa como muito poderosa, ou pelo menos imensamente poderosa. Sim, eu não sei se o omnipotente, deste ponto de vista, este conceito de omnipotência parece-me ser ligeiramente diferente daquele que se obtém pela via filosófica. Sim, concordo contigo. Mas aqui, o que ele diz aqui é que é uma causa que tem que ser imensamente poderosa porque colocou em existência toda a matéria e energia. E certo. para isso é preciso um poder enorme, pelo menos, não necessariamente. Ou seja, se quisermos infinito, dizer, não é? se quisermos usar a palavra omnipotente, seria omnipotente apenas em sentido material ou em sentido cósmico, não é? Não estamos a dizer que seja absolutamente omnipotente, porque este argumento não nos dá isso tudo, não nos dá tanto assim, não nos dá esse conceito. Mas no fundo é interessante, porque temos aqui uma causa imutável, uma causa ou eterna, ou pelo menos fora de um tempo que evolui, de um tempo que nós o conhecemos, é imaterial, não é matéria nem energia, não é? E tem um poder incrível, não é? Para colocar todo o universo em existência. Até aqui podíamos estar numa entidade parecida com o Deus dos deístas, com D, não é? Que é uma espécie de uma força cósmica, mas impessoal, não é? Mas o que é interessante é depois como é que o Craig chega aqui ao atributo talvez mais polémico no argumento dele. Portanto, o Craig vai analisando os atributos que esta causa tem que ter, não é? E a certa altura ele passa de uma causa impessoal para uma causa pessoal. No fundo, diz ele que a causa do universo será ainda, plausivelmente, uma causa que tem livre-arbítrio, que tem agência, ou seja, uma causa que tem vontade e exerce essa vontade. E esta para mim parece a parte mais polémica, mas também mais interessante da análise desta causa do universo que o Craig faz. Exato. É de facto mais polémica, acho que não é tão direta como o resto. Nós ainda vamos voltar à discussão da outra parte, mas ainda aqui neste ponto, ele diz isso, e o argumento dele para dizer isso é que entre as coisas imateriais que poderiam... Portanto, se o universo é o conjunto de todas as coisas materiais e a sua causa está fora disso, portanto é imaterial, dentro destas coisas imateriais, o que é que nós podemos ter? Segundo ele, nós podemos ter basicamente ou conceitos abstratos, como regras da lógica, números, mas essas coisas em si não têm poder causal, portanto um número só por si não causa nada, não é? Ou então, como estávamos a falar há pouco, mentes. E a mente tem poder causal. Pelo menos nós temos a experiência de que as nossas poder causal. Têm poder causal sobre a matéria, não é? Exato. Nós podemos tomar decisões e essas decisões afetam a matéria, pelo menos que constitui o nosso corpo, não é? E, portanto, o argumento do Craig acaba por ser um bocadinho este, que da mesma maneira que a nossa mente tem pelo menos uma parte imaterial e que consegue ter poder causal sobre a matéria que nos constitui, também Deus, sendo imaterial, tem poder, sendo uma mente, tem poder causal para criar o universo e para, sim, e agora, para atuar sobre ele. Fazendo aqui de advogado do diabo, Gonçalo, quando tu falas em Deus como uma mente, não é? Algum defensor do materialismo poderia dizer assim, mas as mentes não existem sem matéria. E se Deus é imaterial, como é que Deus é uma mente, não é? Mas nós deixaríamos essa discussão para quando falarmos sobre a filosofia da mente, não é? No fundo, aqui, para se entender como é que Deus pode ser uma mente, primeiro é preciso também analisar o que é isto de uma mente sem matéria, de uma mente desencarnada, se quisermos, não é? De uma mente sem corpo. Exato, isso é interessante, mas concordo. Acho que deixa é um tema para outra conversa.
Exato. É interessante ver que naquela conversa que o Craig tem com o Penrose, ele, ao tocar um bocadinho nas perspectivas platónicas que o Penrose defende, o Craig, a certa altura, diz precisamente que há este problema, não é? Se realmente, como diz o Penrose, existe um domínio da realidade que é feito por conceitos abstratos, não é? Como é que esses conceitos abstratos têm poder causal, não é? Como estavas a dizer, como é que as leis da matemática, da lógica e as leis da ciência podem causar um universo, não é? Parece que realmente os conceitos abstratos têm zero poder causal. É um dos problemas do platonismo e de quem pensa em linhas platónicas. Exato. É a ligação da parte imaterial com a parte material. E que surge também muito no dualismo do Descartes, por exemplo. Mas pronto, isso são detalhes que não que falaremos noutros episódios. Sim, podemos aprofundar mais tarde, mas para quem acha que nós não estamos a ir ao detalhe, não se preocupem, porque iremos ao detalhe. Temos aqui muitos episódios. Exato. Ou ideias para episódios pela frente. Exato. E por hoje é tudo. Esta minha conversa com o Bernardo deu de facto pano para mangas, mas não fica por aqui. O que acharam desta primeira parte? Na segunda parte deste episódio, vamos olhar para as diversas objeções a este argumento de Calame e como podemos abordá-las. Bom, esperamos que tenham gostado. Mais uma vez, não deixem de nos enviar as vossas dúvidas e comentários através do e-mail. Faremos o possível para os abordar, talvez até no episódio futuro. A segunda parte do episódio será lançada em breve. Até lá, não deixem de consultar os recursos adicionais que deixamos ao vosso dispor na descrição deste episódio. Mas antes de irem embora, não se esqueçam também de subscrever para não perderem nenhuma atualização. Nem os episódios que estão para sair, porque vão ser temas interessantíssimos. Ponham gosto e partilhem com os vossos amigos. Esperamos por vocês e até uma próxima.